A TV Globo sempre soube muito bem construir imagem, criou galãs, transformou atrizes em ícones, vendeu famílias perfeitas e romances de novela que pareciam saídos de um conto de fadas. Só que uma coisa é o que ia ao ar, outra, bem diferente, era o que rolava nos bastidores. Ao longo dos anos, várias histórias envolvendo gente grande da Globo vieram a público. Casos amorosos, traições, climões, relações mal explicadas, situações que deram o que falar na época. Todo mundo comentava, saía na imprensa, virava assunto dentro da emissora e depois, silêncio. Não porque essas histórias nunca existiram, mas porque não era interessante manter isso vivo na memória do público. E já deixando claro, isso aqui não é teoria da conspiração, nem fofoca inventada. Tudo o que você vai ver neste vídeo já foi noticiado, comentado ou assumido em algum momento. A diferença é que quase ninguém gosta de juntar tudo num lugar só. E para começar, a gente vai voltar no tempo, para um caso em que bastidor, romance e poder se misturaram de um jeito que marcou a história da Globo e virou um aviso silencioso dentro da emissora. Na metade dos anos 70, trabalhar na TV Globo era estar no centro de tudo. A emissora crescia rápido, as novelas paravam o país e quem estava ali dentro sabia. Carreira e imagem caminhavam juntas. Nesse cenário, Beth Faria vivia uma fase importante. Ela já era reconhecida, respeitada, um rosto forte da dramaturgia, daquelas atrizes que a Globo apostava sem medo. Do outro lado estava Mário Gomes, jovem, bonito, galã em ascensão, começando a ocupar espaço nas novelas e ganhando popularidade com o público. Os dois contracenavam juntos na novela Duas Vidas, exibida em 1976. Em cena, a química chamava a atenção. Fora dela, segundo relatos da época, a aproximação foi além do trabalho. Até aí, nada muito diferente do que já tinha acontecido outras vezes na televisão. O ponto central dessa história não está apenas no romance, está em quem mais fazia parte desse triângulo. Beth Faria era casada com Daniel Filho, e Daniel não era só o marido dela, era um dos diretores mais poderosos da Globo naquele momento. Um homem que decidia elencos, projetos e rumos de carreira. Quando o relacionamento veio à tona, o impacto foi imediato. O casamento de Beth e Daniel terminou em 1977, pouco tempo depois. Mas o que mais chamou a atenção não foi só o fim do casamento. Foi o que aconteceu depois, longe das manchetes. Anos mais tarde, Mário Gomes afirmou publicamente que, após o escândalo, sua trajetória dentro da Globo mudou. Papéis começaram a rarear, convites diminuíram e o clima nos bastidores ficou pesado. Nada foi anunciado oficialmente. Não houve punição declarada, afastamento público ou explicação formal. Mas dentro da emissora, muita gente entendeu o recado. Enquanto Beth Faria seguiu trabalhando normalmente e manteve sua carreira sólida na Globo, Mário passou a enfrentar dificuldades que, segundo ele próprio, começaram naquele momento. Esse episódio acabou virando um tipo de história não contada, dessas que circulam nos corredores, um aviso silencioso de que, na Globo, nem todo mundo enfrenta as consequências do mesmo jeito, e esse foi só o começo. Se no caso anterior o silêncio durou anos, esse aqui mostra exatamente o contrário, como uma história antiga pode voltar à tona de uma hora para outra, décadas depois. Já nos anos 2020, Maria Zilda resolveu participar de uma live descontraída, daquelas conversas soltas, sem roteiro, como tanta gente faz hoje em dia. No meio do papo, surgiu uma pergunta simples, quase boba, se ela já tinha beijado alguém com um mau hálito. A resposta veio no mesmo tom de brincadeira, mas o nome citado chamou a atenção: José de Abreu. Naquele momento, o comentário parecia só mais uma história curiosa de bastidor. Só que quando envolve dois nomes fortes da TV Globo, nada fica pequeno por muito tempo. A fala repercutiu rápido. Recortes circularam nas redes, manchetes surgiram e o assunto ganhou um peso que ninguém parecia esperar. José de Abreu reagiu publicamente. E não reagiu de leve.
Ele negou a história, rebateu o comentário e foi além. Afirmou que os dois haviam tido um relacionamento no passado, durante as gravações da novela Bebê a Bordo, nos anos 80. E aí a conversa mudou completamente de nível. O que antes era uma lembrança descontraída, virou uma troca pública de acusações. Maria Zilda passou a ser atacada. José de Abreu também. Em pouco tempo, um bastidor que tinha ficado guardado por décadas estava escancarado para todo mundo ver. A Globo, como de costume nesses casos, não se pronunciou. Não comentou o assunto, não entrou na discussão e seguiu com sua programação normalmente. Mas o episódio deixou algo muito claro. O controle que a emissora tinha sobre seus bastidores no passado já não existe mais. Hoje, qualquer história antiga pode reaparecer em forma de live, corte de vídeo ou postagem. E quando isso acontece, não tem edição, não tem roteiro e não tem como voltar atrás. O que era assunto de corredor nos anos 80 virou debate público em 2020. E se antes essas histórias morriam dentro da emissora, agora elas ganham vida nova na internet. Esse caso é mais recente e mostra bem como hoje, bastidor e vida pessoal se misturam com a internet de um jeito que não tem mais controle. Por muitos anos, Carol Barcelos construiu uma imagem sólida dentro da TV Globo. Repórter respeitada, sempre associada a grandes coberturas esportivas, Olimpíadas, Copas do Mundo, uma carreira discreta, sem polêmica. Do outro lado, estava Marcelo Correge, também jornalista da Globo, conhecido pelo trabalho no esporte e pelos anos de casa. Marcelo era casado com Renata Heilborn, igualmente jornalista e colega de profissão. Os três faziam parte do mesmo círculo profissional e pessoal, frequentavam os mesmos ambientes e mantinham uma relação de amizade pública. Carol, inclusive, chegou a ser madrinha do casamento de Marcelo e Renata. Por um bom tempo, tudo parecia normal, até que o casamento chegou ao fim. Pouco tempo depois da separação, Carol e Marcelo assumiram publicamente o relacionamento. E foi aí que a situação saiu do controle. A internet começou a fazer o que sempre faz: resgatar fotos antigas, comentários, interações e momentos em que Carol aparecia elogiando o casal, celebrando a relação e demonstrando proximidade. Rapidamente, surgiram acusações, gente dizendo que houve traição, outros afirmando que tudo aconteceu só depois da separação. Renata se manifestou nas redes sociais, deixando claro que se sentia traída não apenas como esposa, mas como amiga. Isso deu ainda mais força à narrativa que já circulava. Carol, por sua vez, passou a ser alvo direto de críticas e ataques. A repercussão foi tão grande que ela precisou limitar comentários nas redes sociais. A Globo, como em outros casos semelhantes, não se posicionou oficialmente. Não houve comunicado, nem defesa pública, nem esclarecimento. A emissora seguiu normalmente com sua programação. Esse episódio deixou claro como hoje o julgamento não acontece mais nos corredores da Globo. Acontece na internet em tempo real, com todo mundo assistindo. E também mostrou que, quando amizade, trabalho e relacionamento se misturam, a repercussão costuma ser bem maior do que qualquer novela. Esse é um daqueles casos que até hoje todo mundo lembra, mesmo sem confirmação oficial, mesmo sem foto, mensagem vazada ou declaração direta. Porque na televisão, às vezes, a sequência dos fatos fala mais alto do que qualquer prova. Em 2013, Cauã Raymond e Grazi Massafera formavam um dos casais mais queridos do país. Bonitos, discretos, pais de uma menina pequena e sempre muito bem vistos pelo público. Os dois tinham uma imagem forte dentro da TV Globo. Era aquele casal que a emissora gostava de mostrar. Jovem, bem-sucedido e sem escândalo. Na mesma época, Cauã começava a gravar a minissérie Amores Roubados, e no elenco estava Isis Valverde, que também vivia um ótimo momento na carreira. Durante as gravações, começaram os comentários. Nada oficial, nada declarado, mas o suficiente para virar burburinho nos bastidores e na imprensa. Pouco tempo depois veio a separação de Cauã e Grazi.
A partir daí, a internet fez a ligação que até hoje nunca foi desfeita. Para muita gente, Isis teria sido o motivo do fim do casamento. Nem Cauã, nem Isis assumiram qualquer relacionamento na época. Grazi, sempre muito reservada, evitou entrar em detalhes, mas em um momento de desabafo, acabou confirmando que o ex-marido já estava envolvido com outra pessoa. Isso bastou. Mesmo sem confirmação direta, o nome de Isis ficou marcado nesse episódio. E até hoje, sempre que esse triângulo é lembrado, a história volta à tona do mesmo jeito. Esse caso mostra bem como funciona a lógica do bastidor na Globo. Não importa apenas o que aconteceu, importa como o público interpreta o que aconteceu. E quando a narrativa se forma, ela costuma durar muito mais do que o próprio relacionamento. Esse caso mostra como, muitas vezes, não é a verdade que decide o rumo da história, mas a narrativa que ganha força primeiro. Em 2019, José Loreto e Débora Nascimento anunciaram o fim do casamento. Os dois eram um casal conhecido, respeitado e com boa imagem dentro da TV Globo. A separação, por si só, já chamaria a atenção. Mas o problema começou quando um terceiro nome entrou na história. Na mesma época, José Loreto contracenava com Marina Rui Barbosa na novela O Sétimo Guardião. Marina era, e ainda é, uma das atrizes mais populares da Globo, com imagem de boa moça, carreira sólida e poucas polêmicas até então. Bastou isso para a engrenagem começar a girar. Sem confirmação, sem prova e sem declaração direta, Marina passou a ser apontada como o pivô da separação. A internet não esperou explicação. Comentários, acusações e ataques começaram a surgir em ritmo acelerado. Em poucos dias, a atriz passou de querida a alvo. Marina veio a público se defender. Negou qualquer envolvimento e afirmou que não tinha nada a ver com o fim do casamento de Loreto e Débora. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Débora Nascimento manteve uma postura mais discreta, não confirmou, mas também não desmentiu os rumores, o que acabou alimentando ainda mais as especulações. Enquanto isso, a Globo seguiu em silêncio. Nenhum posicionamento oficial, nenhuma tentativa de conter a narrativa que já estava formada. Esse episódio deixou claro como funciona o tribunal da internet. Alguém precisa ser responsabilizado. E muitas vezes quem paga o preço é quem aparece mais, quem tem imagem a perder e quem está no centro da vitrine. Mesmo sem provas, o nome de Marina ficou associado a esse episódio por muito tempo. Um rótulo que não nasceu de uma confirmação, mas de uma narrativa que se espalhou rápido demais. E quando isso acontece, não tem edição, não tem desmentido e não tem bastidor que segure. Esse é um daqueles casos em que o problema não foi exatamente o que aconteceu, mas a velocidade com que tudo aconteceu. Durante anos, Danielle Winitz e Cássio Reis formaram um casal conhecido do público da TV Globo. Os dois foram casados, tiveram um filho juntos e mantinham uma imagem relativamente discreta, sem grandes escândalos. Em 2010, veio o anúncio da separação. Até aí, nada fora do comum. Casamentos acabam, especialmente em um meio tão exposto como o da televisão. O que chamou atenção foi o que veio logo depois. Pouco tempo após o fim do casamento, Danielle assumiu um relacionamento com Jonatas Faro, também ator da Globo na época. O namoro evoluiu rápido, muito rápido. Em questão de meses, os dois se casaram e anunciaram que estavam esperando um filho. Essa sequência de acontecimentos foi o suficiente para levantar suspeitas, comentários e julgamentos. Muita gente passou a acreditar que o relacionamento com Jonatas teria começado antes do fim oficial do casamento com Cássio. Nada foi comprovado. Nenhuma traição foi assumida publicamente. Mesmo assim, o rótulo se formou. Danielle passou a ser vista por parte do público como responsável pela separação. Jonatas entrou na história como o terceiro elemento, e Cássio, por outro lado, adotou uma postura completamente diferente. Ele evitou polêmicas, não entrou em disputa pública e deixou claro que sua prioridade
era o filho do casal. Uma postura que acabou rendendo respeito e simpatia do público. Pouco tempo depois, o casamento de Daniele e Jonatas também chegou ao fim, ainda antes do nascimento do bebê. Mas, como acontece em muitos desses casos, o rótulo ficou. Esse episódio deixou claro como, na Globo, o tempo pesa tanto quanto os fatos. Quando uma história termina e outra começa rápido demais, o público liga os pontos, mesmo que nem tudo esteja claro. E uma vez que essa narrativa se forma, ela acompanha os envolvidos por muito tempo. Esse é um daqueles casos em que o público teve a sensação de que a novela simplesmente continuou fora do horário nobre. No início dos anos 2000, Murilo Benício vivia um ótimo momento na carreira dentro da Globo. Ele era protagonista, tinha espaço, prestígio e estava em evidência nas principais produções da emissora. Na vida pessoal, Murilo se relacionava com Alessandra Negrini, também atriz da Globo, respeitada, discreta e com quem ele tinha um filho. Ao mesmo tempo, a emissora levava ao ar a novela O Clone, um dos maiores sucessos da década. E foi ali que entrou em cena Giovanna Antonelli. Giovanna vivia a protagonista da trama, estava no auge da popularidade e se tornou um dos rostos mais conhecidos do país naquele momento. A química entre ela e Murilo, que contracenavam juntos, chamou a atenção do público desde os primeiros capítulos. Com o avanço da novela, começaram os comentários, primeiro nos bastidores, depois na imprensa. Pouco tempo depois, o relacionamento de Murilo com Alessandra chegou ao fim, e em seguida, ele e Giovanna assumiram o romance. Para muita gente, a separação e o novo relacionamento pareceram próximos demais. Rapidamente, surgiram rumores de que Giovanna teria sido o pivô do término. Nenhuma traição foi confirmada publicamente, mas a sequência dos fatos foi suficiente para alimentar a narrativa. Murilo e Giovanna passaram a formar um dos casais mais comentados da época. Os dois tiveram um filho juntos e, por um período, viveram sob os holofotes, dentro e fora da Globo. Anos depois, o relacionamento também chegou ao fim, sem escândalo público, sem guerra declarada, mas com muita exposição acumulada. Alessandra Negrini, por sua vez, manteve uma postura discreta, seguiu sua carreira, evitou polêmicas e raramente falou sobre o assunto. Esse caso ficou marcado justamente por isso. Não teve briga pública, não teve acusação direta, não teve confirmação oficial. Mesmo assim, até hoje, ele é lembrado como um dos exemplos mais claros de quando a ficção e a vida real se misturaram demais dentro da Globo, e mostrou que, às vezes, o público não precisa de provas. A sequência dos acontecimentos já conta a história do jeito que ele quer ouvir. Durante muitos anos, Cláudia Raia e Edson Celulari foram vistos como um dos casais mais sólidos da televisão brasileira. Os dois se conheceram nos bastidores da TV Globo, se casaram, tiveram filhos e passaram quase 2 décadas juntos. Para o público, era aquele tipo de relação que parecia ter dado certo, apesar da fama, da exposição e da rotina intensa de gravações. Por isso, quando a separação foi anunciada, em 2010, muita gente ficou surpresa. O comunicado foi discreto, respeitoso, sem troca de acusações. Cláudia e Edson fizeram questão de deixar claro que o término tinha sido amigável e que o foco continuaria sendo a família. Mas bastou o anúncio para que os rumores começassem. Pouco tempo depois, o nome de Carolina Ferraz passou a ser citado nos bastidores e na imprensa. Na época, ela também era atriz da Globo, conhecida, bonita e bastante exposta. Começaram as especulações de que Carolina teria se envolvido com Edson antes do fim do casamento. Nada foi confirmado oficialmente. Nenhuma traição foi assumida. Nenhuma das partes entrou em confronto público. Mesmo assim, o assunto tomou conta das conversas. Cláudia Raia optou por uma postura elegante. Nunca atacou, nunca apontou culpados e sempre evitou alimentar qualquer polêmica. Edson seguiu o mesmo caminho, mantendo o silêncio sobre detalhes da separação. Carolina Ferraz, por sua vez, também nunca confirmou envolvimento
que justificasse os rumores. Ainda assim, esse caso entrou para a lista daqueles episódios em que a dúvida falou mais alto que qualquer explicação, porque quando um casal tão forte se separa, o público quase sempre procura um motivo maior. E, muitas vezes, alguém acaba sendo colocado nesse papel, mesmo sem prova. Esse episódio mostrou que, na Globo, nem mesmo os casais mais estáveis escapam do escrutínio público, e que, às vezes, o simples fim de um relacionamento já é suficiente para criar uma história inteira nos bastidores, uma história que nunca foi confirmada, mas que também nunca foi completamente esquecida. Depois de relembrar todos esses casos, uma coisa começa comigo a ficar clara. As histórias mudam, os nomes mudam, as décadas passam, mas o padrão se repete. Em quase todos esses episódios, existe sempre uma combinação parecida. Gente famosa, bastidor da TV Globo, exposição pública e uma narrativa que acaba se formando, gostem os envolvidos ou não. Quem tem mais poder costuma atravessar a tempestade com menos arranhões. Quem tem imagem a zelar quase sempre paga mais caro. E muitas vezes, quem fica marcado é justamente quem menos falou. A Globo, como empresa, raramente entra nesse tipo de discussão. Não confirma, não nega, não explica. Segue em frente. E esse silêncio na prática também comunica. Ele ajuda a empurrar essas histórias para o passado como se fossem apenas polêmicas antigas, quando na verdade ajudaram a moldar carreiras, relações e a forma como o público enxerga essas pessoas até hoje. Não é sobre apontar vilões, nem sobre transformar ninguém em vítima. É sobre entender que, por trás das novelas perfeitas, sempre existiu um bastidor bem mais humano, confuso e cheio de contradições. E reconhecer isso muda completamente a forma como a gente olha para essas histórias. Depois de tudo isso, fica difícil fingir que são só histórias isoladas. Não é um caso, não são dois. É um conjunto de situações que atravessa décadas da TV Globo. A emissora nunca criou esses escândalos, mas sempre soube como lidar com eles. Quando interessava, o assunto ganhava espaço. Quando não interessava, o silêncio entrava em cena. E com o tempo, essas histórias foram sendo empurradas para o passado. Viraram coisa antiga, fofoca velha, assunto encerrado. Só que bastidor não desaparece. Ele fica ali guardado na memória de quem viveu, de quem ouviu, de quem acompanhou. Esse vídeo incomoda justamente por isso, porque junta tudo num lugar só. Porque lembra que, por trás das novelas perfeitas, sempre existiram relações complicadas, escolhas mal resolvidas e consequências reais. Não é sobre atacar a Globo, nem sobre apontar culpados. É sobre lembrar que a história da televisão brasileira também é feita de bastidor e que muita coisa que moldou carreiras e imagens não passou no horário nobre. E agora eu quero saber de você. Qual desses casos você lembra até hoje? Qual mais te chocou na época? Ou qual você acha que foi injustamente esquecido? Comenta aqui embaixo. E se você quiser uma parte 2, com histórias ainda mais recentes e outras que ficaram de fora, já deixa isso claro também. Porque se tem uma coisa que esse vídeo mostrou, é o seguinte: a novela acaba, mas o bastidor sempre continua. E é exatamente por isso que esse é o vídeo que a Globo não quer que você veja.